Boa noite Brasil, vamos chegando meu povo, mais uma live, e essa live nessa noite promete, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, então fique comigo você do Instagram, e a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Vamos lá, estamos chegando, boa noite, fala pra mim de qual lugar do país você me assiste e se a minha voz tá chegando legal aí. Boa noite Raila, seja muito bem-vinda, boa noite Aline, boa noite Malto, boa noite Josiane Kai, acho que é isso, Josiana, boa noite aí pra Santa Catarina, boa noite pro Paraná, boa noite para a Bahia. Boa noite aí para você do Rio Grande do Sul que já está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Vai convidando o povo para estar com a gente, você que está no Instagram, envia, clica na pipazinha agora, envia para os teus amigos para que possam estar conosco aqui. Convide pelo menos 5 pessoas para que possam estar conosco hoje à noite. Se você já convidou, coloque aí. Você do Facebook vai marcando também o povo, coloque o nome dessa pessoa, para que ela possa então estar vindo para a live. Boa noite aí para o Tocantins, Ivonete, seja muito bem-vinda também. Que alegria poder receber vocês nesta noite. E eu quero começar a live dessa noite com um pensamento que está nesse livro aqui, o livro Terra de Ninguém. E que pensamento é esse? Eu queria começar a live lendo aqui para você. A sua mente é como uma terra fértil. Seus pensamentos são sementes e a sua vida é o resultado dessa plantação. Olha só que pensamento incrível esse, hein? A sua mente é como uma terra fértil e os seus pensamentos são as sementes e a sua vida é o resultado dessa plantação. Então dá uma olhadinha para a sua vida aí e vê como que a sua vida está. Olá, seja muito bem-vindo e também bem-vinda. Aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos ou dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre depressão, a origem, de onde vem a depressão, como que ela se instala. Então hoje o assunto é depressão. Ontem a gente falou sobre ansiedade aqui, uma live muito incrível, e hoje a gente vai falar sobre depressão, a origem, onde começa, onde está e quais são esses gatilhos muito fortes para ela então aparecer. Eu comecei a live de hoje relembrando aqui, usando um texto do livro Terra de Ninguém, que eu acredito que você já deve ter o seu exemplar. A sua mente é como uma terra fértil e seus pensamentos são sementes e a sua vida é o resultado dessa plantação. Dá uma olhadinha para a tua vida e veja como ela está. Está feliz com a sua vida? Está contente com a sua saúde emocional? Está 10? Está tranquilo? Está 100%? Se você não está feliz com a sua saúde emocional, o primeiro passo é você ter o autoconhecimento e entender também a autorresponsabilidade, porque são 3 pilares que sustentam a saúde emocional de uma pessoa. Primeiro pilar, o autoconhecimento. É você começar a se conhecer, é você começar a se entender, é você começar a olhar para dentro de você e perceber que você não nasceu, você não nasceu e está sendo aquilo que você nasceu para ser. Você não nasceu aquilo que você deveria ter nascido para ser. E algo sabotou você, algo te jogou para baixo, algo arrebentou com você, então está na hora de você olhar para dentro de você e aí entra o autoconhecimento. O segundo pilar da saúde emocional é quando você já percebeu que algo está errado, não está legal, eu quero uma transformação na minha vida, mas o que eu faço? Aí você fica numa tendência de, os meus problemas emocionais são culpa das pessoas que me fizeram isso. E talvez lá um pai no passado, uma mãe, os avós, uma esposa que se foi, um marido que se foi, os filhos que te abandonaram, um patrão que te deu a conta, e aí você começa a culpar as pessoas. E enquanto você viver nessa vida, você vai cada vez mais prejudicar a sua saúde emocional. E aí, a partir do momento que você entende que algo está errado, algo precisa ser mudado, entra o segundo pilar, que é a autorresponsabilidade. É você se tornando o autor, a autora da sua própria história.
É você se tornando a pessoa responsável por dirigir a sua vida. É você se levantando e tomando a atitude de você olhar para você e não culpar os outros, não ficar de mimimi, não ficar de chororô, mas entender que a responsabilidade de governar está sobre você. Porque se a sua saúde emocional ela se for, se a sua saúde emocional ela deixar de existir, quem é que vai ser responsabilizado? E aí, vai chegar lá no final da vida com 90, 80 anos, 70 anos, 100 anos. E aí? Se você perdeu a sua saúde emocional, quem vai ficar responsabilizado por você? Então, quando você olha para isso, a autorresponsabilidade é tua, ou seja, está nas tuas mãos fazer a diferença na tua história. E aí você se levanta e você diz, não, basta. Mas aí chega no terceiro pilar, o que eu faço? Eu já entendi o autoconhecimento, eu entendi a autorresponsabilidade, mas o que eu faço? Aí você entra em ação. E aí, lógico, tem todo um processo para entrar em ação. Mas o terceiro pilar da saúde emocional é a ação. É você entrar no jogo. Eu já entendi, eu já sei que algo está errado, que não está legal, que cabe a minha pessoa agora resolver essa parada e eu vou enfrentar. Eu vou para a ação. E aí você entra no jogo, você entra na ação. E aí você começa a encontrar e descobrir ferramentas importantíssimas que têm o poder de transformar a tua história. Ferramentas que podem tirar você do fundo do poço, do caos das suas emoções e te levar para o topo do controle emocional muito rápido. E mais rápido do que você imagina. Mas o problema, lembra que eu falei para você lá, na segunda parte, no segundo pilar, que a pessoa fica de mimimi, a pessoa fica de chororô, ela acredita que o pai foi culpado, a mãe foi culpado, fulano foi culpado da minha situação emocional. E aí faz com que a pessoa cada vez mais adoeça e, lógico, vai chegar ao ponto em que ela vai estar usando uma muleta, ou seja, ela vai precisar de medicamento. E para tentar enfrentar os seus demônios mentais que estão explodindo dentro dela, que estão arrebentando dentro dela. E aí uma série de situações começam a acontecer. Desde o útero materno, grudadinhos pelo cordão umbilical da mamãe, recebendo alimento dela, não recebemos só alimento, recebemos toda a carga das emoções. E nós já entendemos aqui uma série de coisas e a gente sabe que a gente recebe mais aquilo que não presta do que aquilo que presta. As emoções negativas, elas pipocam, elas estouram dentro de nós. Nós somos cria da negatividade. Nós nascemos num ambiente ácido. Nós nascemos num lugar, além de se falar do mundo, numa família, que pode ser que você não foi aceito para essa família. Pode ser que você que me assiste aí no YouTube, você que me assiste no Instagram, você que me assiste no Facebook, pode ser que você foi rejeitado dentro do útero materno. Isso queima dentro de você. Talvez você enfrenta monstros, demônios, fantasmas mentais dentro de você que você não tem nem noção de onde vem. Que faz com que você esteja no chuveiro e você comece a chorar e não tem motivo para chorar. Você está numa festa de casamento, uma festa de aniversário, algo está explodindo dentro de você. Grudadinhos pelo cordão umbilical dentro do útero materno. Não recebemos só o alimento, mas recebemos toda a carga e a herança complicadíssima. E a primeira delas, herança genética. Uma tendência que vai passar de pai para filho e pode ir até a terceira e quarta geração. Ou seja, vai pegar os filhos, vai pegar os netos, vai pegar os bisnetos, vai pegar os tataranetos. Tendência muito forte de herança genética. Amaldiçoados dentro do útero materno. E é muito forte isso. E isso a ciência descobriu, mas o livro sagrado dos cristãos, a Bíblia já falava sobre isso, de que Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E há algumas pessoas que interpretam errado esse texto bíblico e acreditam que quando um filho está enfrentando uma doença, ele está passando por algum problema, é como se Deus estivesse punindo esse filho pelos pecados do pai. Isso é uma inverdade. Isso não tem nada a ver, porque até o contexto bíblico ali fala que ele visita. Visitar não é castigar. Visitar é ver nos filhos o que veio do pai. Então, se o pai era um alcoólatra, uma tendência genética até a quarta geração. Se o pai passava por um processo aí complicado de outras coisas, até a terceira e quarta geração. Aí chegou um ponto em que a ciência descobriu que a gente tinha um outro problema seríssimo. A gente nascia bloqueados. A gente nascia já através de um processo chamado memória genética. A gente tinha um problema seríssimo que vinha através do espermatozoide. Vem através do espermatozoide do pai. Aí você nasce num ambiente ácido, você começa a passar por todo um processo de traumas e bloqueios emocionais. Os maiores causadores de bloqueios emocionais são os pais.
principalmente o pai, ou seja, sexo masculino, bloqueio de paternidade. E aí você pode ter os teus cuidadores, pode ter os teus avós, professores, então são uns que causam muito bloqueios emocionais. E aí você vem para a vida, com a série, aí você começa a encontrar os teus fantasmas mentais. Você começa a encontrar os vampiros emocionais, homens e mulheres que estão à sua volta, homens e mulheres que têm um poder tremendo, um veneno peçonhento na língua, um veneno peçonhento na sua vida, que tem o poder de tirar a sua saúde emocional, de drenar a sua energia. E aí você fica toda bloqueada, todo bloqueado. E aí, olhe para uma situação. Quando a gente entra, Deus deu a cada um de nós uma mente que ela é incrível. E eu carinhosamente chamo de terra. E ela se tornou terra de ninguém. Mas ela é uma terra próspera, ela produz frutos, ela é incrível, só que uma vida inteira sendo bombardeado por vampiros emocionais, recolhendo uma grande quantidade de lixo emocional que as pessoas jogam em nós, e você conhece provavelmente muitas pessoas que jogaram seus lixos emocionais sobre você, que estão todas guardadinhas aí no seu aterro sanitário, que eu carinhosamente chamo, que é lá no seu inconsciente, que de tempos em tempos ela explode, sendo excitadas por duas amígdalas que estão abaixo da linha racional do tamanho de uma noz. Uma responsável pelo medo e a outra responsável pela ansiedade. E aí ela potencializa os seus medos, potencializa a sua ansiedade e faz com que essas coisas ruins, elas explodam dentro de você. E aí é como se você tivesse uma avenida dentro de você que liga o inconsciente até o seu córtex pré-frontal, a sede dos pensamentos. E dentro de cada um de nós existe aqui o córtex cingulado anterior. Esse córtex cingulado anterior é o das emoções, mas você não está, passa direto, explode na tua mente. É muito importante, você está aqui comigo há um bom tempo, lembrar, você está chegando agora, entender algo muito importante que tem a ver com a nossa saúde emocional dentro da nossa mente. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não tem sentimentos, ele entrega o que você planta, ele entrega o que as pessoas plantaram em você. E uma vida inteira nós fomos vítimas de uma sociedade terrível, uma sociedade cruel, uma sociedade machista, uma sociedade narcisista, e tudo isso acaba entrando para a vida da gente. As pessoas nos maltratam, as pessoas nos machucam, as pessoas nos destroem com palavras. Consequentemente, toda essa herança de lixo emocional faz com que de tempo em tempos apareça na nossa vida, porque o cérebro ele entrega para você o que você foca. Tudo que você foca expande. Tudo que você dá vida expande. Tudo que você dá atenção vai criar vida. Então, uma porta de entrada para os nossos problemas emocionais são pensamentos. E por isso que eu comecei a live dessa noite lendo aqui um pensamento desse livro aqui, A Terra de Ninguém, que foi um livro que eu escrevi no ano passado, que diz assim: a sua mente é como uma terra fértil, seus pensamentos são as sementes e a sua vida é o resultado dessa plantação. Então você olha para a vida, você começa a olhar para dentro de você e você percebe: caramba, a minha vida está destruída, a minha vida está arrebentada, a minha vida é a plantação, é o resultado, é a colheita. Quando você olha e a mente ela devolve para você não com sentimentos, mas ela devolve porque você está pedindo, então uma linha, uma porta de entrada para dentro de nós se chama pensamentos. A ciência fala que nós temos entre 40 a 70 mil, alguns estudos falam de 80 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos. Nós somos cria da negatividade, a maioria é negativo, então o que está pegando dentro de nós? Os pensamentos negativos de uma vida inteira, os bloqueios, os traumas, criaram algo que eu chamo de linha de valores. Como se eu tivesse assim uma linha, né? Uma linha assim na vertical na minha mente, e você também. E nessa linha vertical está ali pontuado todos os nossos valores. Tudo de uma vida inteira que foi construído. Só que quando você olha para os teus valores, de repente você começa a encontrar algumas coisas que não são valores, mas são tóxicos, são destrutivos. Por exemplo, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Rico não presta, rico não vai para o céu. Outra crença de valor, nada que eu faço vai dar certo. Eu tenho o dedo podre para relacionamentos. Eu sou doente,
Eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou depressivo. Virou uma crença de valor, criou uma identidade. Nunca vou ser feliz. E tudo está nessa linha de valores. E tudo de fruto de uma vida inteira dentro de você. E aí quando você olha para uma situação como essa, a porta de entrada, pensamentos. Como eu já criei a minha linha de valores, eu estou completamente destruído, você completamente destruído, destruída, porque você acredita, criou identidade dentro de você, que você não presta, que você não tem valor, que você é feio, que você é feia. O que é beleza para você? Então, às vezes você vê o mundo pintando o que é beleza, só que você se menos não tem o padrão de beleza que o mundo estabeleceu, que a moda estabeleceu. Mas existem coisas incríveis dentro de cada ser humano. E aí a pessoa tem uma crença de valor toda destruída, toda arrebentada, e nessa linha de valores ela criou identidade. E quando criou identidade, você está arrebentada. Criou identidade, você está destruído. E se você não olha para uma situação como essa e entra nos 3 pilares que eu falei no início aqui, você está encrencado. Você vai passar uma vida inteira, você vai adoecer, vai ser uma pessoa viciada em medicamento e no final de tudo, você acaba perdendo a tua própria vida e você vai olhar para trás antes de perder a vida, é claro, e vai dizer, caramba, o que eu fiz da minha vida? Ou seja, eu me destruí, eu me arrebentei, eu acabei com a minha vida. Os melhores anos da sua vida estão passando, as melhores oportunidades estão passando, mas devido a crenças estabelecidas nesta linha de valores, você está se perdendo. E quando você olha para isso, então vamos pensar agora e olhar para dentro. Já que nós temos entre 40 até 80 mil pensamentos diários, a maioria negativos, já entendemos em todas as outras lives que passaram que nós somos cria da negatividade. E um teste incrível para você ver se você é cria da negatividade é você parar por um instante e pensar o seguinte, ou tentar lembrar, quando foi a última vez, ou quando foi na tua vida, que você lembra do teu pai ou a sua mãe, ou seja lá quem for que cuidava de você, colocando você no colo e dizendo para você, você é linda, você é lindo, você é incrível, você nasceu para triunfar, você nasceu para governar, tudo que você colocar a sua mão vai se transformar. Você lembra disso? Infelizmente não. O que a gente lembra é toda a parte ruim. Se você é uma pessoa que tem bloqueios relacionados a finanças, você não consegue ganhar dinheiro, os teus negócios fracassam, tudo que você tenta fazer você acaba falindo, porque você viveu em um ambiente tóxico, você viveu dentro de uma família que uma vida inteira você viu os pais brigando por causa de boleto, os pais brigando por causa de conta, a vida inteira, de repente o pai falando, você está pensando o que, rapaz? Dinheiro não nasce em árvore. E quando você olha para esse tipo de coisa, é complicado. A maioria das pessoas viveram em ambientes tóxicos. É raríssimos. Se você é uma pessoa que você lembra de um pai colocando você no colo, dizendo que você era linda, que você era incrível, que você era especial e que você ia ter bons relacionamentos, que você ia prosperar, que você seria muito rico na vida, você então não deveria ter ansiedade, depressão ou qualquer outra coisa. Porque você foi programado para vencer. Então se você tem, você mudou essa programação que talvez teu pai colocou um dia em você. Mas a maioria dos pais são pais que trazem pensamentos negativos. E eles até melhoram. Eu não estou falando mal dos pais, eles até melhoram. Se você foi uma criança e hoje você cresceu, que você apanhou dos pais, que você sofreu com os pais, que você levou uma vida inteira sendo destruído, arrebentado, aniquilado. Se você olhar para a história dos teus pais e para a vida deles, você vai perceber que a criação deles foi muito pior do que a sua. Não é verdade? Foi muito pior. Eles até amenizaram e eles melhoraram. Quando você olha para essa situação, você tem então aqui uma grande quantidade de pensamentos. Então por que eu estou voltando a esses pensamentos? Lembra lá da situação da caneta? A situação da caneta é pegar uma caneta e a sua mão e passar assim a caneta. Aí eu pergunto para você, doeu? Você diz, não, não doeu. Aí eu fico uma vida inteira fazendo assim, você vai dizer, caramba, tá machucando, tá ferindo. Que é o que os pensamentos negativos eles fazem. Mas por que a gente tem prazer nos pensamentos negativos? Porque a gente está dando vida a eles, a gente está focando. Tudo que você foca expande. A sua vida é um filme, ela tem altos e ela tem baixos, certo? A gente já aprendeu aqui, altos e baixos. Mas o que acontece nessa vida? O problema é que de tempos em tempos alguém tira uma foto da nossa vida. Uma foto tremida, uma foto que feia, uma foto que ficou, sei lá, né? Com todos os feitos que uma foto poderia ter.
Porque, sei lá, e do exemplo, a pessoa te feriu, a pessoa te machucou teus filhos, foi uma infidelidade conjugal, sei lá, alguém te destruiu. E quando isso acontece, paralisou o seu filme, a sua vida, paralisa. Você fica olhando, ai, tristeza, ai, que sofrimento, e fica olhando para a tragédia da tua vida relacionada à foto. E tudo que você foca expande. Se você olha para o livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, se você acredita em Deus, se você acredita na Bíblia, lá na Bíblia, há muito tempo antes da ciência, a Bíblia já dizia, tudo que você imagina na sua alma será. E alma aqui tem a ver com a sede da razão, tem a ver com pensamentos. Tudo que você imagina será. A ciência que não acredita no livro sagrado chegou um dia e falou, tudo que você foca expande. Então há um poder muito grande de expandir aquilo que você foca. Tudo que você foca, você atrai. Então, se você está olhando para essa desgraça que está comendo o mundo, doença terrível, e você fica amedrontada, você fica com medo disso, você fala direto nisso, você assiste todos os jornais que falam disso, adivinha o que vai acontecer com você? Você está atraindo a tua vida exatamente o que você gostaria de expelir. Então, mude o seu comportamento. Quando você olha para uma situação, já que a nossa mente entrega o que a gente foca, aquilo que a gente tem prazer, ou aparentemente tem prazer, então esse ciclo vicioso que está indo, está voltando de pensamentos, lembre, pensamentos, eles geram sentimentos e eles alteram o nosso comportamento e mexem na nossa saúde fisiológica. Pensamentos acabam criando vida através dos sentimentos. E aí é um perigo muito grande. O perigo maior não é o pensamento, o perigo maior é o sentimento, porque o sentimento te adoece. O sentimento ele vai alterar o teu comportamento. O sentimento ele vai alterar o teu comportamento contra você mesmo, contra outra pessoa. Você pode machucar, ferir uma outra pessoa, você pode ferir a você mesmo, e aí entra as pessoas que se cortam, as pessoas que acabam da própria vida. Tudo começou pequeno lá no exterior, mas passou pelo corte singular porque não está dando, porque está doente, e você precisa tratar o seu cérebro. E se você fortalecer isso, e se você deseja fazer o freio das emoções funcionar, assista a live Como Curar um Cérebro Traumatizado, que está gravada há um tempão. Então, quando esses pensamentos chegam na sua série de pensamentos atrás do córtex pré-frontal, eles se tornam sentimentos. E aí eu pego, porque o sentimento pode ser de ódio, de raiva, de morte, de destruição. E aí, uma outra coisa que é alterar então, o nosso sistema fisiológico, ou seja, eu adoeço. 90% das doenças são causadas ou são chamadas de doenças psicossomáticas, que são, na realidade, doenças da mente, ou seja, que nasceram aqui. 90%. Então, tem pessoas que estão se automedicando ou sendo medicadas por doenças que nascem aqui. E quando você encontra um médico que ama o que ele faz, e que ele não se preocupa só com o receituário, mas ele olha para você e ele fala assim, a sua enfermidade ela vai além do sintoma físico. Aí você encontra um excelente médico, ou uma médica que ela vai tratar aqui teu. E às vezes tratando aqui resolver o teu problema de saúde. E no episódio de hoje a gente está falando então sobre depressão, origem. Então eu quis assim trabalhar, fazendo uma análise muito grande, voltando atrás, para a gente começar a entender. A Cíntia Lane disse assim, eu lembro do meu pai que me chamava de burra só porque eu fiz atividade matemática, não fiz a atividade matemática correta e eu só tinha 7 anos de idade. E lembra até hoje. A grande pergunta que se faz é, você conseguiu se libertar disso, Cíntia Lane, ou você se acha burra? Porque grande parte das pessoas que tem esse tipo de situação cria um bloqueio e tudo que ele coloca a mão e não dá certo, a pessoa diz, eu sou burra mesmo, eu sou burro mesmo, por isso que não deu certo, por isso que não aconteceu. Então aí a grande pergunta para você aí, se você ainda se acha nesse sentido, ou você conseguiu se libertar dessa situação, porque aí é muito importante isso. É muito importante, mas muito importante mesmo, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre depressão, a origem. Tudo tem uma origem. Um tempo atrás, eu estava começou a ter uma live passada, eu falei para você, e a pessoa disse assim que ela tinha um problema sério de depressão, ansiedade, ela tinha ataque de pânico, e eu falei para ela assim, tem como resolver isso? E a pessoa disse, não. A medicina diz que não tem cura. É que você acredita? Ela falou exatamente, não tem cura, eu vou morrer com isso. E quando a gente estuda sobre isso, você percebe que não é bem assim. Depressão tem cura. A ciência fala sobre isso também. Então vamos pensar um pouquinho sobre o conceito agora de depressão. A depressão é um distúrbio mental caracterizado por desânimo persistente. E aí acho que passou, eu não consegui pegar de volta aqui. Eu acho que alguma coisa a Marilda colocou aí sobre tristeza. Exatamente. Ou perda de interesse em atividades, causando prejuízos significativos na vida diária. Então, quando você pensa em depressão, você está pensando em algo que é um desânimo persistente ou uma perda de interesse em atividades que vai acabar a longo prazo, causando prejuízos significativos na sua vida diária. E quantos prejuízos você vai ter? Eu fui atrás de uma pesquisa
que é a pesquisa aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, que fala o seguinte: a faixa etária mais afetada está a partir dos 14 anos. Lembra que a gente falou do ciclo da ansiedade? Lembra que tem 14 anos também? Olha aqui, ó, depressão aos 14 anos. E a doença já marca a vida de 2 milhões de brasileiros. Olha só que forte esse dado. 2 milhões de brasileiros sofrendo de depressão. E hoje a gente vai em busca da origem. E é muito importante, se você chegou agora, assistir a base, no início dessa live, que a gente fez o panorama já para a gente entender. 2 milhões. 2 milhões. Olha, a Cintiane colocou aqui, ó, respondendo então a minha pergunta, né, daquela que você tinha feito. Sofri muito com isso, mas hoje me libertei sim, graças a Deus. Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns, parabéns. Neide Rocha colocou aqui: choro muito por nada. Então, tem que descobrir a origem. Isso não é normal, isso não é comum, amiga. Por que você está chorando? Qual é a origem? Da onde está sendo o gatilho? Da onde está disparando? Por que você está chorando? Ou seja, nós podemos sim chorar. E é incrível poder chorar. Mas se você está chorando o tempo inteiro, algo não está legal dentro de você. De acordo com as previsões da Organização Mundial de Saúde, que foram feitas no século passado, havia uma projeção para o ano de 2030 que a doença da depressão seria responsável por 9,8% do total de anos de vida saudável perdidos para a doença. O que é anos de vida saudável? De que adianta você viver a 100 anos se você viver 50 anos doente? Você conseguiu entender? Que lógica tem você ficar aqui no mundo mais 50 anos se você vai viver 50 anos doente? Então era melhor morrer com 50 anos, mas viveu saudável até ali e morreu. Mas passar 50 anos da sua vida doente, e é exatamente o que eles falam, 9,8% do total de anos de vida saudável perdidos para a doença da depressão em 2030. A grande pergunta que se faz, e responda aqui nos comentários: quer virar o jogo? Quer mudar essa história? Ou você quer fazer parte dessa estatística em 2030? Quer fazer parte da estatística em 2030, sim ou não? Coloque aí para mim nos comentários. Quer fazer parte dessa estatística? Eu creio que não. Porém, esse índice já foi atingido em 2010. Olha que tristeza, gente. Havia uma previsão que seria no ano de 2030. Em 2010, nós já alcançamos isso. As causas possíveis incluem uma combinação de fontes biológicas, psicológicas e sociais de angústia. Cada vez mais as pesquisas sugerem que esses fatores eles podem causar problemas de função cerebral, incluindo atividade anormal de certos circuitos neurais no cérebro. Eu te faço uma pergunta hoje à noite. Você já se perguntou o que causa então a depressão clínica? Por que cada dia mais pessoas estão doentes, clinicamente falando? Talvez você tenha sido diagnosticado com uma depressão grave, pode ser que eu esteja falando alguém aqui. Isso te faz questionar, e muitas pessoas acabam me questionando sobre isso. Eles perguntam, por que algumas pessoas ficam tão bebidas e outros não? Que a depressão ela tem níveis. E a gente não vai falar sobre os níveis da depressão, mas a gente está falando sobre a origem. Em outras lives a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu falo muito aqui sobre dormência emocional, saúde emocional, ansiedade. Já falei sobre depressão, poder dos pensamentos negativos, uma série. Tem mais de 200 lives gravadas aí. Mas sempre pessoas dizem assim, fala um pouco mais aí sobre a depressão. E a depressão, ela é uma doença complexa. Ninguém sabe exatamente o que causa isso, mas pode acontecer por vários motivos. A gente começa a identificar, a gente começa a encontrar. Algumas pessoas de depressão durante uma doença médica séria. Ela ficou doente por alguma situação e ela acaba tendo um estado depressivo em relação à doença que ela teve. Outros podem sofrer de depressão por mudanças na vida, como uma própria mudança de residência, ou a morte, o divórcio, né? A separação que seja de forma muito trágica, terrível. Outros ainda acabam tendo históricos familiares de depressão. Aqueles que o fazem podem ter a depressão e se sentir oprimidos pela tristeza e a solidão sendo conhecido. Eu perguntei se você concorda com essa frase. A ansiedade, ela é uma aflição e depressão é uma tristeza. A depressão, sim, é uma ansiedade, é uma projeção do futuro, que pode ser também encarado como aflição se você está projetando um futuro terrível para frente. Você acaba então, tendo muita aflição, porque você sofre por antecipação. Então, sofrer por antecipação é ansiedade e a depressão é uma volta para o passado, né? E aí vai trazer muita tristeza, pode ser que você não se perdoe por alguma coisa, ou não consiga perdoar alguém por aquela coisa, e assim por diante. Uriel, ansiedade e depressão são as mesmas coisas? Não, ansiedade é uma, depressão é outra, tá? Quais são as principais causas de depressão? Elas se parecem, tá, Lu? Mas elas são diferentes. A ansiedade
a gente já falou bastante sobre ela, mas hoje aqui depressão. Quais são as principais causas, então, dela? Vamos entrar agora na origem para a gente começar a entender. Muitas coisas podem aumentar a chance de depressão, incluindo o seguinte que eu vou falar agora. Então eu vou trazer para você uma lista nessa noite de possíveis causas e origens. E você faz uma análise, e se você é uma pessoa que passa por alguns estados aí, de situações com você, não significa que um ou outro isolado vai diagnosticar você como um paciente com depressão, ok? Mas se você tiver aí pelo menos 5 dos sintomas, 5 das situações que eu vou falar aqui, é bom você consultar um profissional para fazer uma análise, que é possível sim que você esteja entrando num estado depressivo ou estar aí com a situação. Lembre de uma coisa muito importante: no mundo em que a gente vive, há uma tendência muito forte de criarem rótulos. As pessoas colocam rótulos. E aí, se você está vivendo uma situação, ele vai dizer que você é depressivo, você é ansioso ou ansiosa. E tem muita gente que nem médico é e acaba diagnosticando você como depressiva ou depressivo, ou ansioso ou ansiosa. Então tome muito cuidado com isso. Por isso que eu sempre falo para você aqui: você não é, você está. Estar num estado depressivo, você pode sair dele. Agora, se você acredita que é o caso da pessoa que eu comentei aqui, que a pessoa disse, não, depressão não tem cura, eu acredito nisso, eu vou morrer com isso, ela já criou identidade. E no momento que uma pessoa ela cria identidade relacionada a esse tipo de coisa, dificilmente ela sairá do ciclo vicioso, ou da ansiedade, ou do ciclo vicioso da depressão, tá bom? Primeiro indicativo agora, de origem, né? Que uma pessoa ela pode ter depressão, e a causa da origem. Aqui a gente ensina e trabalha muito a origem. Se você sofreu abuso físico, abuso sexual ou abuso emocional, que ele pode ser lá na sua primeira infância, ele pode ser na sua adolescência, ele pode ser na sua juventude, ele pode ser na vida adulta, porque muitas pessoas são abusadas fisicamente na vida adulta, são abusadas sexualmente também na vida adulta, até dentro de casamentos ou emocionalmente falando. Então, isso pode ser uma origem para um caso de estado depressivo no futuro, que pode caracterizar como uma depressão clínica, que você vai precisar aí de tratamento. Então, aqui, ó, isso pode tornar você mais vulnerável à depressão mais tarde na sua vida. E esse mais tarde pode ser muito próximo, né? Se a pessoa já é um adulto, se ela já é uma pessoa de idade, e aí ela sofreu um tipo de abuso físico, ou sexual, ou emocional. E o segundo fator aqui agora, de origem, tem a ver com a idade. Pessoas idosas correm um risco maior de contrair, então, a depressão, de manifestar a depressão na sua vida. Isso pode ser agravado por outros fatores. Que fator? Morar sozinho. Idosos que moram sozinho, idosos que não têm apoio social, são idosos que têm uma tendência muito forte a aparecer para ele ou para ela uma situação de depressão. Quando eu olho para isso, gente, eu lembro, talvez você viu, um tempo atrás, eu acho que eu vi isso daí, acho que até foi alguns anos atrás, e se eu não me engano, até no grupo da minha família aí, alguém postou no dia de hoje, não tenho certeza se foi hoje ou ontem que eu vi, mas um homem pegou aí o celular e foi até o lugar que consertava celular. Um idoso, idosa, não lembro agora. E essa pessoa levou isso, eu já tinha visto alguns anos atrás, e talvez você já ouviu essa ilustração. E se alguém inventou, eu não sei, eu sei que existe uma ilustração sobre isso. E aí ele vai até o lugar e ele pede para arrumar o celular. E a pessoa diz assim, não, mas o teu celular não está estragado, está funcionando perfeitamente. E a pessoa então questiona, se ele está funcionando perfeitamente, por que a minha família não liga? Então, eu queria aproveitar esse momento aqui para chamar a sua atenção. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem os teus avós, já estão velhinhos, já estão lá morando sozinho, né, ou sozinhas, e você não liga para essa pessoa, telefone. Afinal de contas, ele veio antes na tua vida, ele faz parte da tua vida. Se existe algum quesito que você não consertou, se você tem algo no teu coração contra essa pessoa, por algo que ela te fez, libera perdão. Porque se você não fizer isso, lá no futuro você vai ter problemas sérios em relação a isso. Você pode ter remorso, porque você não passou tempo. Eu converso com a minha mãe
todo dia, mas todo dia. E não é conversar com a minha mãe 5 minutos, a gente conversa 1h20 no telefone. E tem dias que a gente até, eu fico pensando onde a gente consegue encontrar tanto assunto, e a gente vai conversando e não se repete o assunto. E a gente conversa mais ou menos 1h, 1h20, 50 minutos. E a gente não vê nem a hora passar. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque, eu acabo fazendo companhia para ela. E 2, o dia que a minha mãe resolver tirar o cochilo nessa terra, fechar os olhos para essa vida, ela vai partir, eu vou chorar, eu vou ficar triste, mas eu não terei remorso nenhum, porque tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Consegue entender isso? Então, se você tem alguém na sua família, cuide dessa pessoa, porque ela pode manifestar um processo depressivo muito sério no final da vida dela, que ela poderia ter vida saudável, porque ela poderia ter saúde nos últimos momentos de vida dela, e ela pode ter uma doença terrível que vai consumir ela em vida. Então, fale, né? Fale mesmo, porque vai fazer a diferença. Uma outra situação, minha irmã colocou aqui que foi ontem no grupo da família. Então, legal. Mas eu já conhecia essa, Maria, talvez até você já conhecia, mas ontem acho que foi o Samuel, né, que colocou. Certos medicamentos também é mais uma causa de origem para processos depressivos. Alguns medicamentos, como a eu vou falar um nome difícil aqui, isotretinoína. Esse é um medicamento que é usado para tratar acne, ou seja, espinhas. Olha que coisa terrível. Um negócio que aparentemente é para tratar de uma situação e vai causar um problema maior. Então tome muito cuidado se você usa. Um outro chamado aqui, um antiviral, que é o interferon. O interferon alfa e os corticoides. Os corticosteroides. Pode aumentar o risco de depressão. Então tem que tomar muito cuidado para alguns medicamentos. Então esses são agravantes e eles trazem uma origem. Outra causa agora é o conflito. A depressão em alguém que tem vulnerabilidade biológica pode resultar de conflitos pessoais ou disputas com parentes ou amigos. Conflitos. Então esse tipo de situação ele vem através de uma vulnerabilidade que a pessoa tem biológica e pode resultar de conflitos pessoais, ela enfrentando os seus próprios fantasmas, os seus medos, as suas angústias, ou disputas parentais, disputas que podem ser pela guarda de filhos, disputas que podem ser aí por causa de inventário, testamentos. Pode acontecer um problema seríssimo de alguém que tem vulnerabilidade biológica, de ela ter manifestado então depressão na sua vida. Uma outra causa de origem, agora para a gente parar um pouquinho e pensar, tem a ver com a morte ou a perda de um ente querido. Tristeza ou pesar após a morte de um ente querido é natural, mas pode também aumentar o risco de depressão. E uma série de outros problemas de saúde. Quando meu pai dormiu há quase 8 anos atrás, eu lembro, minha mãe tinha uma saúde de ferro. A partir da morte do meu pai, ela começou a ter a pressão arterial elevada e ela não tinha. Então foi um indício, ou seja, a pressão arterial dela que desregulou foi emocional. Então quando você tem a morte de alguém na sua família, a perda, e se não me engano alguém até colocou, a Gisele, né, que colocou, perdi um filho para a depressão, ele tinha 18 anos, mas não para a tristeza. Geralmente se esconde, né? É uma questão que é escondida, viu, Gisele? Então, para a morte. Então, quando você tem... Por isso que eu falo para você, falei agora há pouco quando eu falei dos idosos, passe o tempo que for com os filhos, com as pessoas que fazem parte do teu ciclo de família, né? Gaste tempo com essas pessoas, para que o dia que elas se forem, quando fechar o livro da vida delas aqui nessa terra, quando elas fecharem os olhos nessa terra, você não tenha remorso nenhum. Porque você gastou tempo, você passou tempo, você conversou, você cuidou, você ajudou, você não tem remorso nenhum. Porque quando a pessoa vai, se você tem algumas coisas que você não resolveu, se tem algumas pendências que talvez você poderia ter falado, você não falou, isso pode agravar muito forte, pode explodir em você uma situação de depressão que vai aniquilar você. Daqui a pouco você está totalmente dependente. Então esse é uma origem. Então faça uma análise olhando para dentro de você. Uma outra coisa agora aqui tem a ver com gênero. Então atenção agora, mulheres.
As mulheres têm 2 vezes mais probabilidade do que os homens de ficarem deprimidas. Ninguém sabe por quê. Até hoje a ciência não explicou por isso. Mas se analisa, se estuda sobre isso e as mudanças hormonais pelas quais as mulheres passam em diferentes momentos de suas vidas pode ser ou ter um papel importante nesse conceito. As mulheres, elas têm uma tendência 2 vezes maior ou 2 vezes mais probabilidade de serem deprimidas do que os homens. Uma outra origem aqui tem a ver com os nossos genes. Uma história familiar de depressão pode aumentar o risco. Acredita-se que a depressão ela seja uma característica complexa, o que significa que provavelmente há muitos genes diferentes, cada um com pequenos efeitos, em vez de um único gene que contribui para o risco de doenças. Então, muitos que acabam levando para a depressão. A genética da depressão, né? Como a maioria dos transtornos psiquiátricos, não é tão simples ou direta como nas doenças puramente genéticas. Então, como a questão da coreia de Huntington ou a fibrose cística. Mas ela tem aqui uma grande quantidade de genes que você acaba não conseguindo identificar. Então, existem alguns eventos importantes para a gente parar aqui agora, ou melhor, uma outra situação ainda de origem, são eventos importantes. O que é isso, Orial? Mesmo bons eventos, como começar um novo emprego, se formar ou se casar, pode levar à depressão. Olha que incrível! Tanto coisas boas como coisas ruins levam à depressão. Então, você casar, arrumar um novo emprego, você se formar, pode levar a pessoa a ter crise de depressão. O mesmo pode acontecer com uma mudança, a perda de um emprego, a perda de renda, o divórcio e a própria aposentadoria. Eu não sei se você já ouviu falar por aí que pessoas que se aposentam e deixam a sua rotina de vida acabam morrendo mais cedo. Então faz com que muitos idosos acabem se aposentando e às vezes até nem precisam tanto, mas ele resolve fazer alguma coisa para ele se sentir útil, porque uma vida inteira ele foi útil dependendo da posição que ele ocupava e agora ele simplesmente é um aposentado. Então é um problema muito sério. No entanto, a síndrome da depressão clínica nunca é apenas uma resposta normal a eventos estressantes da vida. Não é algo normal, entendeu? Algo está errado e você precisa buscar aí a origem. Casar também. A Neide perguntou também tem. É porque aí tem toda uma situação do casamento, né? Pode estar relacionado à questão, porque há uma mudança muito forte, né? Da vida de solteiro para de casado. E pode trazer sim. Existem outros problemas pessoais, problemas como isolamento social, devido a outras doenças mentais, ou ser expulso de uma família, porque tem pessoas que acabam sendo expulsos da família, né? Ou um grupo social pode acabar contribuindo, então, para o risco de você desenvolver depressão clínica. E acontece dentro das famílias esse tipo de coisa. Um outro motivo de origem para a depressão tem a ver com alguma doença séria. Às vezes a depressão ela ocorre junto com alguma doença grave ou pode ser desencadeada por outra condição médica. Então a pessoa tem uma determinada doença e essa determinada doença ela pode levar a um pico muito forte, depressivo, e a pessoa pode entrar numa situação aí de depressão clínica. E agora entra numa parte que é a última que eu queria trazer aqui, que é um alerta que eu sempre falo aqui, que é o perigo da automedicação, que é o uso indevido de substâncias. Quase 30% das pessoas com problemas de abuso de substâncias também tem depressão grave e depressão aí, ou depressão clínica, né? Que são duas pelo menos. Tem a depressão clínica, que em uma outra live a gente vai explicar, e a depressão grave. Então, o abuso de substâncias. Então, tome muito cuidado, e aqui poderia entrar os medicamentos, o álcool, a droga. Então, quando você faz um abuso muito grande, né, de drogas ou álcool temporariamente, ele faz você se sentir melhor, mas a longo prazo ele vai então acabar agravando aí o seu estado depressivo, te levando a uma depressão grave ou uma depressão clínica. E eu queria falar nessa live agora dos principais sintomas e efeitos da depressão. Então, bem interessante aqui quando a gente falou sobre a origem, lembre-se, não é algo isolado. Então, se você tem pelo menos 5 situações relacionadas a isso,
você é um sério candidato. E pode ser que você esteja tendo sintomas que eu vou falar, e aí você precisa buscar aí ajuda médica o mais rápido possível, tá certo? Então, vamos lá então agora para uma outra situação que ela tem a ver agora com os efeitos, né? O resultado por trás disso. O que que tem, né? Atrás de tudo isso aí, os sintomas, né? Quais são os sintomas mais comuns e efeitos aqui da depressão? Então, primeiro deles aqui, eu vou falar de vários aqui: a tristeza, a perda de humor, a inquietação e também a angústia. Outro sintoma agora: apatia, desinteresse da vida e desmotivação, cansaço, desânimo e falta de energia constante, sensação frequente de vazio, insegurança, desespero e desamparo. Outro agora: foco no negativo e observação da vida e das pessoas sempre pelo lado ruim, ou seja, sempre eu olho o lado ruim. Lembra lá que a gente fala da síndrome de Hard? Lá a hiena, né? O Lip, que andava junto com o Lip lá do desenho. Ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, não vai dar certo. Porque ele acreditava que nada ia dar certo. Então, é uma pessoa que sempre olha o lado ruim da vida. Então, você diz bom dia para ela, ela vai dizer bom dia para quê? Tá chovendo, tá frio, tô desempregada, tô desempregado. Então, por que é bom dia? Entendeu? Sempre o lado ruim da vida. Um outro sintoma: perda ou aumento de peso e também desinteresse sexual. Outro sintoma agora: doenças somáticas como dores físicas injustificadas. Você começou a ter dores que não têm uma justificativa. Você pode estar tendo diarreia constante, pode estar tendo constipação, pode estar tendo azia, dor de cabeça, dor no peito, é um sintoma característico também da depressão. Insônia, dificuldade de concentração e pensamentos suicidas. Mas lembre-se, se você está tendo algum tipo de sintoma, que ele aqui é isolado, não necessariamente ele é estado depressivo. Agora, se você tem sintomas aqui, pelo menos uns 5 tipos de sintomas, pode ser que você é um sério candidato à depressão ou você já está vivendo estado depressivo, tá bom? E o que a gente pode fazer para rever essa parada aí, então? Como que a gente resolve esse tipo de coisa? Geralmente o tratamento contra a depressão ele é caracterizado de forma multidisciplinar, ou seja, não é um único tipo de tratamento, mas ele é feito com o acompanhamento de uma pessoa que seja então dessa área, que pode ser um psicólogo, pode fazer aí sessões de psicoterapia combinadas ao atendimento de um psiquiatra, que dependendo da situação ele vai fazer prescrição de remédios, como aliado, tentativa de te ajudar nos sintomas. Nesse tratamento, toda a diferença também o apoio da família, dos amigos, o amparo, o amor, não julgamentos. Porque muito julgamento existe quando as pessoas passam por um estado depressivo. As pessoas começam a acreditar que é frescura. As pessoas têm uma tendência muito forte a acreditar que cristão, ou seja, cristã, quem acredita em Deus não tem depressão. As igrejas estão cheias de pessoas depressivas. E é lamentável o tipo de pessoa que diz que acredita em Deus ter um pensamento tão imbecil como esse, de que cristão ou cristã não vai sofrer, ou seja, não vai ter depressão, sendo que o próprio Cristo, né, que leva o nome aí, o cristianismo, ele disse: no mundo passareis por aflições, no mundo tereis aflições. E ansiedade é aflição, depressão é aflição, todas as doenças, essa coisa horrível que está acontecendo no mundo é uma aflição. Então, se você é um religioso, tome muito cuidado com isso. Então é um perigo muito grande, às vezes, as pessoas vulgarizarem a religião e colocarem ela e acreditarem, né, criarem essas crenças em cima disso. Se fosse assim, meu amigo, não teria pastores, sacerdotes, padres diagnosticados com depressão. E são pessoas religiosas. Então, ser religioso, ser cristão não é sinônimo de nada nesse contexto, porque a gente vive uma montanha russa de emoções dentro de cada um de nós. Então, a pessoa precisa de apoio e precisa de não julgamento, pois a depressão ela é um problema real e que compromete a qualidade de vida da pessoa. Por isso, para voltar a sentir-se bem, para voltar a se sentir otimista, para voltar a se sentir de forma positiva e recobrar as suas energias e motivação para você seguir em frente, conseguir caminhar, identificar os sintomas é fundamental. Então, lembro, sempre falei para vocês, identificação
você passa por um processo de identificação, você começa a analisar os teus sintomas, você começa a descrever e o que vem junto com eles. Tá, eu tô tendo aí, sei lá, diarreia constante, eu não tinha, por que eu tô tendo? Mas o que tá disparando isso? Aí você começa a parar, pensa, caramba, eu tô com determinado tipo de pensamento. E aí você pega o teu pensamento e você começa a analisar. Se você resolve esse problema de pensamento, você vai resolver o que está acontecendo. Isso serve tanto para as pessoas que passam por perdas e problemas graves, quanto para elas que vivem quantidade forte de estresse ou que têm dificuldade para se expressar. Então, se a gente está falando de pessoas que perderam outros para o divórcio, né? Perderam aí para a morte, mas também casos de pessoas que passam uma quantidade de estresse na sua vida e ou não conseguem expressar emoções. Lembra aquilo que eu já falei para você, as pessoas reativas? Uma vida inteira lá para trás a pessoa não consegue expressar as suas emoções e não consegue então essa pessoa se libertar dos pensamentos ruins que estão aprisionando ela no mundo triste e esse mundo miserável aí sem propósito. Então, quanto mais cedo você começar a identificar esses sintomas que a gente falou nessa live e você começar a tratar, maiores também serão as condições da pessoa curar e ter uma vida mais plena e saudável. Tem cura para a depressão? Sim, tem. Ao contrário do que muita gente diz. Se você busca a cura para a depressão só no medicamento, provavelmente você não vai encontrar. Aliado ao medicamento, lembre que todos os tratamentos eles são multidisciplinar, ou seja, é mais de um. Então, um é aliado do outro. O medicamento ele trata de sintomas, mas o medicamento ele não cura a angústia de alma. Ele trata sintoma, lembra disso? Então, se você está vivendo um estado de depressão e você deposita toda a tua confiança só no medicamento, eu estou dizendo que é para parar de tomar? Não. Quem tem que tirar é quem receitou. Mas eu estou dizendo que você tem que ir em busca, você tem que fazer uma psicoterapia, você tem que ir atrás de um profissional, você tem que ir em busca de resolver, você tem que alterar os teus pensamentos, você tem que começar a modificar as crenças que existem dentro de você. E aí você vai começar a viver a vida plena que você deveria viver. Então, quando você identificar, se você identificou, aí você começa a tratar. Por isso, se você identificou com vários dos sintomas que eu falei nessa live aqui, ou reconheceu eles em algum parente, no cônjuge ou em algum amigo, esses sinais, fica o alerta, né? Para você começar a agir, pedir e dar a sua ajuda para mudar esse quadro que você está enfrentando. Ou seja, quanto mais cedo você fizer isso, você então se permitirá, e você se permitir pedir ajuda e tratar, maiores serão as chances de você ficar bom, de você conquistar aí a sua cura. Então lembre-se disso e permita, né, que alguém também ajude você. Tá certo, pessoal? Na live de hoje a gente falou aqui sobre depressão, a origem, e nós entendemos um assunto bem interessante. Se você chegou aqui agora, assista depois essa live que vai ficar gravado, principalmente a parte inicial, que você tem toda uma construção de base para você entender, tá certo? E então, você perguntou aí, como ajudar quem está com sintomas e não aceita? É complicado, não tem como ajudar alguém que não aceita. Por quê? Porque se a pessoa não aceita, enquanto não existir reconhecimento, a pessoa não vai querer a tua ajuda. Então é triste, mas é a pura realidade. É o que já tentaram fazer, que é pegar alguém que é viciado em drogas e ele leva meio que prisioneiro para uma clínica. Eles tentam, né, ajudar essa pessoa, mas vai ser um choque tremendo, porque a pessoa ela não aceita. Então o primeiro passo ele passa pelo autoconhecimento. É a pessoa acreditar que ela precisa de ajuda. Esse é um passo muito importante. O que você pode fazer para ajudar essa pessoa é falar de sintomas. É conversar com a pessoa e falar assim, você já parou para pensar que está acontecendo na tua vida isso? Você acha que é normal? Claro que você tem que falar com um tom de voz tranquilo, com calma, até para não levar para outro caminho. Mas só pare por um instante. Da tua vida, daqui para cá, o que houve? Você percebeu como isso aconteceu e te derrubou e fez com que você caísse? Então, você tenta fazer a pessoa enxergar. Mas para ajudar mesmo, é só se a pessoa quiser. Então, muitas pessoas, que é o caso que eu contei, né, daquela pessoa, que eu conversei com a pessoa e a pessoa diz, depressão não tem cura, ansiedade não tem cura, ataques de pânico não tem cura, e eu vou morrer sem fazer nada por ela. É o tipo de pessoa que ela acredita, criou identidade, não tem o que resolver, não tem como resolver. Se você acredita que você é depressivo, que você é ansioso, você acredita que você
Sinto muito, não posso fazer nada por você. Mas a hora que você mudar aí a ficha dentro de você e entender que você está num estado e não que você é, você começa o início do processo do teu retorno, o início do processo da tua saúde. Sim, o Gisele, pode ser hereditário? Sim. A gente falou aqui nessa live, nessa noite, quando eu falei aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, na listinha que eu fiz aqui, mas ele tem a ver, sim, ele vem através dos genes, né? Uma história familiar de depressão pode aumentar o risco. Então, se existem quadros clínicos na família, sim, pode ser hereditário. Ele vem através dos genes. Existem muitos genes diferentes, cada um aí com pequenos efeitos, mas contribui bastante para essa situação. Legal, Jane, parabéns. Eu não sou depressiva nem ansiosa, eu estou ansiosa e depressiva e eu creio na cura. Parabéns, é isso mesmo. Eu estou. Estados podem ser alterados. Agora, quando você começa a acreditar, eu sou depressivo, eu vou fazer o quê? Se eu sou depressivo, se eu sou ansioso, eu vou fazer o quê? Você está conseguindo entender? É mais difícil você sair do buraco, porque você acredita que você é. E quando você acredita que você é, não tem como você reverter. Agora, é uma situação. Está chovendo, está fazendo calor, está fazendo frio, é um estado. Agora, se você muda essa situação, é complicado. Então, parabéns por pensar assim, ok? Parabéns mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de que alguém falou aqui. Das dores colocou, graças a Deus, eu me livrei da depressão. Parabéns, que bom, fico muito feliz depois que te conheci, gratidão. Louvado seja Deus por isso, né? Ele toda honra e glória, porque Ele que dá sabedoria, é Ele que tem contribuído, é Ele que tem me ajudado aí na produção desses conteúdos aí que tem transformado a história das pessoas. Como sou ansiosa, posso ajudar alguém com o mesmo quadro que eu, Uriel? Então, Lu, pode, mas há uma preocupação muito grande com isso. Desde que você não absorva o problema da pessoa, tá conseguindo entender? Você pode, mas você tem que ser neutra. Se você absorver, se você for uma esponja emocional, que tem uma live que a gente fala sobre esponja emocional, você não é a pessoa que pode ajudar enquanto você não se curar. Tá conseguindo entender? A Paula colocou aqui, por que me sinto alegre, mas os sintomas que me incomodam? Eu não entendi a sua pergunta, alegre, mas se algum sintoma me incomoda, se é isso que eu estou entendendo, é porque não resolveu dentro de você. Então, se tem algum sintoma, é porque algo não está resolvido dentro de você. Se você está tendo algum sintoma que ele está voltando para a tua vida, é porque não está resolvido dentro de você. Então tem alguma questão emocional, Paula, que você precisa se encontrar. Tá bom? Claro e resolvido aí. Deixa eu ver a pergunta no final dessa live. É verdade, a Ivonete tocou. Isso é mentira. Acho que na hora eu estava falando pessoas que dizem que quem tem depressão, quem acredita em Deus, é cristão, não tem depressão. Mentira, tem Deus, mesmo assim eu tenho crise depressiva. Exatamente. O médico disse que você tem pânico, provavelmente você está tendo, e na conversa que você tem com ele, ele apresentou para você, né? Ele falou para você, isso é síndrome de pânico. Mas para você ter certeza se você tem, a crise de pânico, ela não é igual à crise de ansiedade, certo? A crise de ansiedade, ela pode levar um dia inteiro, ela pode levar uma semana inteira você sofrendo com a crise de ansiedade. A crise de pânico, geralmente, ela leva entre 10 a 12 minutos. Você tem uma sensação terrível de que você está morrendo. Você vai ter sudorese, nem todos, mas vai ter sudorese, respiração ofegante, uma sensação tremenda de que você está morrendo. Mas a crise de pânico, eu já tive, vai ter uma alteração no seu coração, ou seja, você vai ter taquicardia, pressão vai alterar, uma série de sintomas acontecem ao mesmo tempo e você tem a sensação de morte. E eu tive isso quando eu estive no fundo do poço, no caos das emoções, que eu já contei para vocês. Então, aí você identifica, mas em 10, 12 minutos ela passa. Ela pode voltar, Uriel? Pode. Alguns casos são mais espaçados, outros eles acabam pegando forte em mais de vez, tá bom? Você acha que existem remédios naturais bons para a ansiedade? Não quero tomar remédio. De farmácia, observação, não toma remédio. Tem muitos remédios que eles acalmam, né? Então você vai numa farmácia de manipulação e você pede para fazer algum medicamento para você, que ele tenha maracujina, que ele tenha molungu, que eles são medicamentos que, por si só, eles são calmantes naturais e vai te ajudar bastante. Mas se você não toma nenhum medicamento, você pode enfrentar e vencer e tirar isso da tua vida sem uso de medicamento. Foi o que eu fiz, tá?
A Sandra colocou aqui no Instagram: eu absorvo e caio com os problemas dos outros. Aí que tá, você é uma esponja emocional. Esponjas emocionais, elas são vítimas de narcisistas e de vampiros emocionais. Então, quanto mais você absorver, pior é. Então, tá na hora de você se libertar disso, Sandra. Tá na hora de você arrancar esse tipo de situação da tua vida, porque senão só vai te prejudicar. Esponja emocional vai sofrer muito, esponja emocional vai ser doente. A Lu colocou: depois que eu voltei a assistir suas lives, eu melhorei muito. Que benção, não saia mais, tá, menina? Permaneça firme aí. Tá. Ivonete colocou: só que eu tinha 15 anos, estou 38 e até agora tenho crise. É porque você não tinha me conhecido antes, né? Mas a partir de agora que você conheceu, você pode mudar esse quadro. O que você precisa fazer? Eu não sei quando você começou a assistir, mas é assistir as lives passadas. Vai lá no setor de gravação e escolhe por títulos que tem a ver com o que você precisa e vai aplicando todos os exercícios que eu ensino. E se você quiser mais rápido ainda, você precisa fazer parte dos programas que eu apresento. E daqui a alguns dias nós vamos liberar mais uma vez a turma do GPS emocional. Então fique ligado, porque é o programa mais completo que te ajuda a sair do caos das emoções em 4 semanas. É para todo mundo? Eu creio que não. É só para quem realmente ele quer o autoconhecimento, ele quer ser responsável pela sua saúde emocional e reassumir o controle da mente e entrar em ação. Mas aí depende de você. Tem um investimento, sim, mas aí depende de você. Mas só pelas lives e os exercícios você já consegue melhorar. Algumas pessoas se libertaram, tá bom? E você pode, tá certo? A Jane colocou aqui: eu estou me esforçando para me livrar dessa doença sem remédio. Parabéns, Jane. Vai em frente. Não sei quanto você me assiste, mas assista as lives que são gravadas aí no IGTV, no Instagram. Você está no Instagram. Pratique os exercícios e, se quiser ir mais rápido, faça parte de um programa que vai transformar a sua história. A Paula colocou aqui: depois que eu descobri a raiz do medo, como estar enfrentando o medo? Então, se o teu medo vamos imaginar, hipoteticamente falando, eu tenho medo de estar em público, eu tenho medo de falar em público. Como que a gente resolve isso? A gente vai ter que falar em público. A gente vai ter que estar em público. Só que aí tem um passo a passo até chegar lá, né? Não é simplesmente jogar no meio da multidão. Então você começa diferente, você começa em pequenos passos, com 2, 3, eu estou usando um exemplo, tá? Com 2, 3 pessoas. E aí você vai conversando, e aí vai conseguir enfrentar os seus medos. Eu tenho medo de dormir, eu sei lá, a luz apaga, eu tenho um medo terrível. Aí você descobriu a origem do medo. Você era criança e um dia apagou a luz e te assustou, e você tem um trauma do passado. Então, quando você identifica o trauma do passado, agora eu preciso ir por esse processo. E aí começa todo um trabalho mental, ou seja, o escuro não é ruim, bicho-papão não existe, fantasma não existe. Isso foi uma pessoa que me machucou, foi uma pessoa que mentiu para mim, uma pessoa que me assustou. Tá conseguindo entender, Paulo? Então, se fosse nesse sentido, aí descobrir a origem, eu vou tratar da origem, tá bom? Tomo remédio, mas quero viver livre de medicamentos, a Ivonete colocou. Parabéns, mas o primeiro processo para se libertar do medicamento não é você parar de tomar. Isso se chama irresponsabilidade. Principalmente se você já toma tempo. É você começar a assistir as lives, praticar os exercícios. Se você quer ir mais rápido, entrar no programa. E aí sim, você vai começar a mostrar para o teu psiquiatra, para o teu médico, que você está melhorando. E ele vai perceber. E aí ele vai diminuir a dose do medicamento e vai tirar o medicamento, tá bom? O Almir colocou aqui: medo de tempestade com muito vento. Então, Almir, eu fui vizinho. Eu, que a Marilda, se tiver ela lavrar, a gente tinha um casal de irmãos que a gente era amigos. E moravam na nossa rua, praticamente quase na frente da nossa casa. E dia de tempestade, dia de muito vento, de raio, essa mulher, ela tinha trauma, um bloqueio emocional, ela recolhia os filhos, ela gritava com os filhos, ela entrava embaixo da mesa, ela colocava os filhos dentro do guarda-roupa, porque toda tempestade para ela seria uma tragédia, toda tempestade para ela seria terrível. Então ela tinha um bloqueio, que é o que você tem, tá? O Almir, ou alguém está usando o Facebook do Almir, isso aí, mas é o que você tem. Você está passando por um processo que tem uma origem, você precisa voltar na história para tentar entender quando isso começou. E você vai se surpreender, porque provavelmente está ligado à tua infância. Algo aconteceu que disparou. Então, cada vez que tem tempestade, que começa a ventar, é um gatilho que dispara o medo dentro de você e você fica tremendamente ansioso, né? Passando por essa situação, porque você precisa identificar quando foi que aconteceu essa situação para tratar isso e tem como resolver. O psicólogo falou que era transtorno de depressão e transtorno de ansiedade. Pode ser as duas coisas junto mesmo, porque provavelmente uma está ligada ao passado e outra está ligada ao futuro.
Então, pode ser as coisas assim, tá? Ali colocou horrível mesmo, não sei o que é horrível que você colocou ele. Mas tá certo, pessoal. Eu acredito que por hoje tá bom, a gente bateu um papo legal. Ó, tá vendo? Ó, passei por um tornado, sou Tatiana. Ah, Tatiana. Ah, tá certo, porque é Almir, Tatiana e Martins, né? Então, Almir deve ser alguém da família, e aí você, Tatiane, e passou por um tornado. Eu passei por isso também, e realmente é terrível. Mas aí você precisa voltar até o episódio que aconteceu o tornado e tentar esse ano, Tatiana poderia ter feito. A força da natureza poderia ter sido ouvida, porque você conseguiria algo diferente, poderia evitar. Aí você começa a tirar conclusões, não, porque é muito mais forte, é isso, é aquilo e tal. Aí olhar para todo o processo que você passou e olhar, sempre você perceber que pessoas acabaram perdendo mais coisas talvez do que você perdeu. E analisar que apesar de tudo, você foi protegida, você sobreviveu, a família sobreviveu, quem está junto com você. E outra, de todas as vezes que vem e todas as vezes que começa a chover forte, todas as vezes tornados, não são. Então começa a transformar o teu pensamento, que o teu pensamento é grudado nesse bloqueio. Você consegue se libertar, entendeu? Você se liberta do medo. Quando a chuva chegar, o vento chegar, em vez de você se esconder, é você começar a mudar isso, inclusive verbalizando. Nem toda chuva é um tornado, nem todo vento é um tornado. Aquilo foi um fenômeno isolado. Qual a probabilidade disso acontecer de novo? Possível? Claro que é possível. Mas a probabilidade, ela é 100%? Sempre vai acontecer? Não vai. Então aí você consegue eliminar e diminuir o medo. Tá conseguindo entender? O Tatiana, por cima tá Tatiane, embaixo escreveu Tatiana. Sinto medo até de uma dor que eu sinto em qualquer parte do corpo. Aí eu controlo esse medo. Aí logo passa pensamentos acelerados. Tentei o exercício do elástico e dói, viu? Dói aqui, ó. Para doer mesmo. Só que não adianta só o elástico, tá? Você tem que disparar o elástico, fazer doer para o cérebro descer. E aí ele não sabe o que está pegando, mas você começa a programar. E aí o pensamento negativo que está vindo diz mentira. A verdade e você coloca aquilo que é positivo, aquilo que é bom. Com o passar dos tempos, o teu cérebro entende que esse pensamento não tem valor, só te machuca e você tem que eliminar aí a tua vida, tá bom? Eu sinto mais as crises quando alguém fala desse vírus. Aí qualquer coisa eu sinto, já penso que é vírus. Então pare de ouvir as pessoas. Pare de ouvir. Eu falei um tempo atrás, inclusive com pessoas. Eu falei, cara, você só sabe falar disso? Eu sei, gente, que é terrível, está acontecendo. Mas a grande pergunta que se faz, qualquer um aqui dessa live tem o poder de resolver a situação que está acontecendo? Nós não temos, certo? Se nós não temos o poder para resolver, para que a gente vai ficar focando naquilo que não presta? Então, faça diferente. Reze pelos seus familiares, ore pelos seus familiares, ore por você, faça a tua parte, se cuide, mas não fique focando no que não presta. Porque se você foca, você atrai, pode ver. Você falou que você piora o teu tipo de sentimento quando você está enfrentando isso. Então, tira da tua vida. A Gisele colocou, eu tenho medo de sapos. E olha, você lembrou, né? Teu pai te assustava quando você era pequeno. Resolvi encarar o medo e hoje até pego nos pequeninos. Tinha, né? Então você não tem, você tinha medo de sapos. Parabéns, é isso mesmo. Porque tadinhos, eles são, o máximo que eles são, pelo menos uma boa quantidade deles, são feios. Mas eles não fazem mal. Eles não fazem mal. Eles vão, lógico, tem algum tipo de sapo que ele pode jogar, né, em você, o veneninho dele ali, porque você foi mexer com ele, você foi perturbar ele, é uma defesa do bicho. Mas parabéns, você conseguiu enfrentar o teu medo. Parabéns. Pessoal, a gente precisa terminar aqui, porque nós já estamos aí a 1h15 falando nessa live, e eu tenho que deixar você ir descansar. E eu queria nessa noite terminar, é tão bom esse bate-papo com você, é tão gostoso. E eu te espero na próxima live amanhã. E se você tiver toda e qualquer pergunta, a gente respondeu várias aqui hoje, você pode mandar pra gente. Se você chegou aí atrasado na live, volte, principalmente no início dessa live, a gente tem toda uma fundamentação para entender a depressão, a origem dela, e toda essa situação. Se você nessa live você encontrou a quantidade de sintomas que a gente conversou hoje aqui, e esses sintomas eles estão explodindo dentro de você, então calme-se. O primeiro passo é se acalmar, porque senão você pode ter ansiedade. Então se acalme, pegue um papel e uma caneta e faça um exercício incrível, que é você começar a identificar sintomas. Eu estou com esse, estou com esse, estou com esse. Tá, o que está por trás disso? Esses sintomas aparecem na minha vida quando? Aí você começa a fazer uma análise. Tá vindo esse pensamento. Eu estou tendo esse sentimento.
E aí você começa a identificar e aí você tem condições perfeitas de você tratar. A Sandra colocou, eu morro de medo dessa. Ah, o bichinho é tranquilo, sabe? O bichinho é bem tranquilo, bem sossegado, viu? Que alegria então, gente. Eu quero terminar a live dessa noite com a nossa rotina noturna, te preparando para dormir, te preparando para ter saúde emocional. Porque quando a gente olha para dentro de nós, você não pode enxergar dentro de você aquilo que talvez está sendo projetado hoje. Pode ser que você tenha dor emocional, pode ser que você tenha angústia, tristeza de alma, uma grande quantidade de dificuldades e problemas que você enfrenta. Mas você é melhor do que você imagina que você é. E lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E na rotina noturna de hoje, te preparando para dormir, eu quero que você olhe para você. Olhe para esse ser incrível, tantas lutas que você enfrentou, tantas dificuldades, quantas vezes você chorou, mas tem muitas lutas que você enfrentou e você venceu. Você fez a diferença e você pode ter feito a diferença na história de muitas pessoas. Você é uma pessoa necessária, você é linda, você é lindo, você é incrível, você é especial. Tudo é possível se você acreditar que é possível. Independente do estado que você possa estar vivendo, você pode sim transformar a sua vida, a sua história, a sua saúde emocional. Lembre-se, a pessoa responsável pela sua saúde emocional é você. Então não descuide disso. Cuide dessa terra incrível que o Criador te deu, que um dia se tornou sim terra de ninguém, uma terra ácida, uma terra que o pH não é legal, mas uma terra que produz tudo que você planta. E uma vida inteira plantou coisas ruins e uma vida inteira está colhendo coisas ruins. Mas chegou a hora de se levantar, chegou a hora de você olhar nos teus olhos, no espelho, esses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas e dizer para você, tudo é possível. Inclusive porque ele assegurou, tudo é possível. Tudo é possível, se você acredita, você vai e faz. Então olhe nos teus olhos e diga para você que você é linda, que você é lindo, que você é incrível, que você é especial. Tudo que você coloca a mão se transforma, que você tem dedo bom para relacionamentos. Os teus filhos, se você os tem, te amam. Que os teus pais, se você ainda os tem, te amam. Que você é uma pessoa de paz, que você é amada pelo céu, que você tem saúde emocional, que você tem saúde física, que as suas células saudáveis se renovam a cada segundo, que você é uma pessoa que vive em paz. Mesmo que não seja uma verdade presente, vai se tornar, porque você está tirando tudo que não presta de dentro de você e reproduzindo com aquilo que presta. Se esse bate-papo de hoje fez sentido para você, compartilhe. Você que está no Facebook, compartilhe. Você que está aí no YouTube, fale para as pessoas de Oriel Pedroso. Você que está no Instagram, você daqui a pouco entra o gravado, volte nessa live. Tudo que você falou aqui vai se perder. Então volte na live, faça um comentário de quanto essa live do dia de hoje te ajudou. E aí sim, compartilhe, marque lá pelo menos mais 5 amigos, mande para eles. Diga ao mundo quem é Oriel Pedroso e juntos vamos transformar uma vida de cada vez. Tá certo? E no dia de hoje eu quero terminar essa live do jeito que a gente sempre termina, se conectando com aquele que tudo pode, aquele que criou você, aquele que entende esse maquinário que é a sua mente, aquele que pode ajudar você a sair do estado que você está enfrentando, da luta que você está enfrentando, com o poder através do GPS, ou seja, o gerenciamento do pensamento saudável, que é o que eu ensino. Você pode transformar a sua história aqui de dentro. Você pode mudar o seu exterior, transformando o seu interior. Se reconecte com o seu eu interior. Está difícil? Se reconecte com aquele que fez a máquina, que tudo pode. E quando a gente se conecta com o Criador, a gente fecha os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente esquece tudo que está à volta. E eu quero me conectar com Ele. E se você quer, faça uma prece comigo, uma oração comigo, agradecendo por a live de hoje e pedindo que nos ajude nessa caminhada. Vamos então fazer a prece? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de tudo que existe, nós te agradecemos pela live nesta noite. Podemos entender a origem de alguns dos nossos problemas. Nessa noite nós vamos a Ti em nome de Jesus, agradecidos por termos essas lives e ter a oportunidade de transformar a história da nossa vida. E como Teu servo eu entrego a cada pessoa em Teus braços de amor. Ajude estes, ó Deus, que estão tendo talvez um pouco mais de dificuldade
de transformar a sua história, transformar a sua vida, transformar a sua mentalidade. E cura as pessoas da depressão, da ansiedade, das dores emocionais, e nos ajude a cada dia nessa caminhada. Protege a nossa família dessa tragédia que o mundo enfrenta, protege a cada um de nós também, e que muito em breve a gente se livre dessa praga que tem destruído o mundo. Continue conosco, agradecidos nós oramos em nome de Jesus, amém. E se você crê, diga amém aí na sua casa, escreva amém nos comentários, e lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que você imagina que você é. E lembre de algo muito importante, viu? Você é a imagem e semelhança do Criador, viu? Você não é porcaria, você é incrível. E quando a coisa começar a pegar, lembre, sendo imagem e semelhança do Criador, quer dizer que o meu valor não está condicionado a homem, mulher, filhos, nada. O meu valor está condicionado ao universo e ao Criador de todas as coisas. Grande beijão no coração e lembre-se, para finalizar agora, se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, não desistirei de você. Tenham todos uma boa noite. Para você do YouTube e do Facebook, eu desconecto vocês agora. Eu também já estou desligando o povo do Instagram, mas vão com Deus. Beijão no coração. Amo você.